Feliz ano novo, meus amigos, mas aqui eu quero falar com vocês sobre alguns jogos que eu esperava que fosse ganhar muito mais hype, mas infelizmente floparam no último ano. São jogos que são mais na pegada retrô, diferentões e também independentes. Não pense que o jogo é ruim só porque ele vendeu mal, mas é porque ele não teve grande divulgação. A maioria dos jogos aqui são de estúdios bem pequenos ou até mesmo desconhecidos, e no caso deles, como uma grande empresa que era parceira recusou o projeto deles, eles tentaram fazer um projeto novo. Enfim, são 5 jogos que eu recomendo que vocês joguem ou tenham pelo menos o interesse de conhecer mais. Então pega a pipoca, manda um salve nos comentários e entre no meu WhatsApp aqui na descrição se você quiser, porque é sobre esses jogos que eu vou falar agora. Depois do lançamento do Sonic Mania, os criadores dessa mesma equipe queriam fazer um jogo 3D do ouriço clássico, mas a SEGA não quis. Então, revoltados com isso, eles lançaram aqui um projeto chamado Penny's Big Breakaway e mostraram a Penny's Big pra todo mundo ver no mundo inteiro, mostrando que é um grande jogo, excelente de plataforma 3D, com várias temáticas e referências a jogos antigos, e dá pra sentir que é sim, cara, um elemento de Sonic adaptado pro 3D, não numa visão bem singular, digamos assim. Mas esse jogo não é tudo aquilo que merecia ser, mas ele também não precisava ter sumido tão rápido. E eu tô aqui pra tentar resgatar a memória e a lembrança de uma das belas surpresas que foi esse ano, o lançamento do Penny's Big Breakaway. Esse jogo surgiu no meio do ano e ele tem uma jogabilidade muito diferente. É uma personagem que você vai continuar controlando num cenário 3D, correndo e fugindo de vários objetos, pinguins, principalmente pinguins, porque parece que o criador desse jogo tem uma fobia de pinguim, ele é o grande vilão aqui dessa história. É uma garota que acaba pegando um ioiô e esse ioiô dá a ela diversas habilidades cósmicas, já que ele teria um fio cósmico, e ela sai correndo entre vários cenários 3D usando esse ioiô como uma arma para poder atacar em forma circular, como carrinho, por exemplo, para poder pegar alta velocidade, e ao mesmo tempo também pode usar para poder ganhar power-ups que vão atribuindo nesse cenário, já que o ioiô é praticamente um ser vivo. Só que assim, esse jogo ele não é apenas uma certa sensação de velocidade, por mais que seja limitada. Ele consegue também passar uma certa sensação de jogo antigo, porque se você olha para os visuais em diversas fases que estão nesse jogo, você vê que ele tem limitações no número de uso de cores. E isso aqui foi muito meticulosamente pensado. Os criadores trabalharam em várias fangames de Sonic, também fizeram Sonic Mania, e eles sabem muito bem que para ter essa estética de jogo velho, eles não podem apenas abranger ou abraçar tudo que tem no jogo 3D. Eles lançaram esse jogo pro Switch e pro Play 5, então eles poderiam fazer o gráfico ultra realista, mas não, eles deixaram tudo pixelizado à distância. Não só isso, mas o esquema de cores é limitado para parecer que é uma paleta de cores, sabe daquelas imagens de sprites que são feitas em jogos, sabe, jogos antigos 2D? Então, eles deixaram tudo isso bem aqui, pra mostrar que o jogo, de fato, conseguiu fazer isso. Representar um jogo novo como se fosse lançado, sei lá, pra um Sega Saturno ou PlayStation 1, lá na época que você nem era nascido. A história começa assim. A Penny é uma artista de rua que acaba vendo um anúncio por uma audição pra ser a nova parceira do Imperador Ed, no próximo evento da gala. Minha nossa, nossa, nossa! Só que a Penny tem uma habilidade, ela sabe usar muito bem o seu ioiô e ela pretende se apresentar usando ele. Só que no meio do caminho do show, ela acaba encontrando um fio de corda cósmico que deu vida ao seu ioiô. E ela vai acabar se aproveitando disso no meio da apresentação. E a apresentação da Penny dá muito certo. E a história poderia acabar aqui, mas na real não. Tem que ter algo pra dar errado. O ioiô dela, que tá completamente vivo, passa muita fome. Então ele resolve pular em cima do Imperador e acaba fazendo ele passar a maior vergonha, porque comeu todas as suas roupas. Pelado, com a mão no bolso. E assim ela acabou transformando o Imperador num motivo de piada. Assim o Imperador ordena que todos os pinguins e guardas prendam a Penny por 10.000 anos. E assim ela começa a fugir. E toda vez que ela passa de fase, ela busca ajuda com outros personagens, mas dá de cara com todo mundo que concorreu contra ela. O pior, nem teve chance, porque ela roubou a partida, o que força um confronto que abre amizades, e ela acaba descobrindo, através do juiz e auditor Rufus, que o Imperador precisava encontrar um novo personagem que fosse capaz de fazer uma boa apresentação na noite de gala. O Imperador não pode se apresentar porque ele não tem mais as mesmas habilidades de ouro que ele deveria ter antes. Então,
Tentando entender por que dessa treta toda, já que existe uma grande conspiração pro fim do mundo, caso essa apresentação não seja muito boa, a Penny acaba conhecendo aqui uma artista chamada Tabu. E ela conta que a grande verdade era que o Ed, o imperador, que não quer mais se apresentar, na verdade só tinha força porque essa artista manipulava as apresentações com a sua corda mágica, o mesmo fio cósmico que acabou ajudando a Penny a ganhar vida com seu ioiô. Só que esse cara cansou de ficar se apresentando e a Tabu ficou cansada de coordenar as apresentações dos dois. Então ela foi embora, o que deixou aqui o imperador Ed sem ter o que fazer, pois ele é incompetente na parte de se apresentar. E é assim que o jogo começa, com a primeira fase sendo aqui a Baunilópolis, com a Penny fugindo de várias aves. É bem impressionante como esse jogo tem um cenário muito sofisticado, e eu acredito que os personagens desse mundo são meio familiares. Eles parecem bastante com os Bonanza Bros que apareceram nos jogos antigos da SEGA. E eu sei que a galera trabalhou aqui no Sonic Mania, eles tiveram uma relação com a SEGA e a SEGA não quis, tipo, transformar esse jogo num jogo do Sonic, mas dá pra perceber real que eles tentaram mesmo fazer uma provocação aqui, porque todos os seres humanos que existem dentro desse universo desse jogo da PN Big é muito parecido com o universo real daqueles jogos arcades da SEGA antes do Sonic. Só que a única coisa que eu não entendo é a Penny nos cartazes de procurado que parece mais um Goomba. Pelo amor de Deus. Conspiração! Aqui nesse jogo você tem algumas coisas pra poder coletar, tipo algumas ferramentas e tal, que ajudam pra caraca no jogo. E no meio da fase você consegue também pegar algumas missões de tempo. Por exemplo, na primeira fase tem o operário, que pede pra você encontrar 5 pregos antes que o tempo acabe. E isso acaba ajudando você também a fazer algumas missões. Sem contar que aqui você tem um senso de urgência inacreditável. Você tem que fugir praticamente de toda a onda de pinguins que aparece aqui a cada minuto. Muitas vezes você precisa ficar rodando aqui o ioiô como se fosse o peão da casa própria. Girando pro lado, girando pro... Senão os pinguins vão cair em cima de você. E você pode pegar alguns power-ups com o ioiô. Tipo esse, onde o ioiô ficou gigante e ele sai quebrando pedras por um tempo curto. Isso porque ele acaba comendo um hambúrguer e engorda. Ah, dieta do palhaço. E olha que quando ele tá na fase normal, meu amigo, é muito difícil tirar os pinguins em volta de você. E se 5 te pegarem, já era. É o fim do mundo. Mas como esse jogo aqui é muito de estica e pula, você vai ter que dar um jeito de conseguir escapar das armadilhas que esses pinguins colocam no meio do caminho pra cima de você. E olha que o jogo é muito intuitivo. Tem os pregos aqui e parafusos que você fica rodando. E olha que o primeiro mundo nem tem um grande chefe. É só uma bola gigante de pinguim pra fazer uma referência, sabe a quem? Ao velho Crash Bandicoot. A segunda fase é Tide as Well. É uma fase de água, mas é água que você não vai poder entrar na água, entende? Aqui você tem mais uns coqueiros que servem pra você se soltar no céu, porque é a única forma de você conseguir passar em cima de várias áreas com lama e riachos perigosos. Eu consigo voar! E o pior é que você entra em cano, né? Pra fazer uma referência a Super Mario. E aqui encontramos a Sheila, que foi uma concorrente da Penny, mas que ela nem teve chance de se apresentar. A Penny quer uma ajuda pra poder atravessar uma fase com o navio dela, mas a Sheila não quer ajudar. Ela só quer uma vingança. O legal desse chefe é que você tem uma mecânica de ficar usando o ioiô em alta velocidade pra poder chegar até o navio dela e rodar aqui alguns parafusos só pra poder ferrar com a veículo, que os dois deveriam usar. Sério, isso aqui é uma mecânica muito boa pra esse jogo, mas se você não pegar aqueles arcos pra aumentar a velocidade, a Penny vai acabar, cara, caindo embaixo do mar e vai dar muito ruim, porque ela não sabe nadar. Vou te falar, tem fases extras nesse jogo que não te dão muita coisa, mas a real é que são fases mais desafiadoras. Eu acho que tem aqui uns desafios pra testar sua capacidade de passar em fases quase impossíveis, mas é só isso mesmo. Chegamos aqui em Zafara, uma fase extremamente azulada, mas cheia de corrente elétrica, que é um dos maiores problemas. E o pior é que tem um mar azul aqui que se você cai já era. A Penny acaba sendo engolida por tudo e todos. E olha que essa fase aqui abusa da habilidade do ioiô, agindo como se fosse uma espécie de teia do Homem-Aranha. E o pior é que tem umas torres que dá pra ficar rodando só pra poder escalar. E tem que tomar cuidado, porque tem área azul mais escura que te engole como uma areia movediça. Morri! O mais doido é que você fica subindo aqui em diversas plataformas que funcionam como um elevador. É engraçado que esse jogo é baseado em cima de jogos do Sonic, mas acaba acreditando que tem inspiração em Super Mario também nesses momentos de plataforma 3D. Tanto que aqui você pode pegar uma pimenta. E aí você consegue usar o ioiô como se fosse um carrinho de alta velocidade. E isso pra mim já é uma referência dupla. No Mario Galaxy, quando você pega uma fruta apimentada, o Yoshi começa a correr pra caraca. Só que a Penny em cima desse ioiô correndo pra caramba lembra também um power-up da roda do Kirby. Eu entendi a referência. O chefão aqui é um ninja que tem um olho só e tá jogando contra você dentro de uma arena de sinuca. E se você não entendeu, a cabeça dele é quase que uma espécie de armadilha pra você conseguir jogar ele em cima das bolas de sinuca. E o pior é que ele fica rebatendo em você como se fosse um jogo do
Zelda, né? Aí você rebate o ataque dele pra poder acabar com ele. Chegamos em Moltobene, a fase do fogo. O legal é que tem muita frigideira e você vai derretendo o queijo, porque é isso que essa fase ensina a você. É bom pra fazer um bom café da manhã. Essa fase é sinistra pela quantidade de labareda de fogo e também bolas de fogo que caem pelo chão. E eles abusam muito do poder de correr, porque aqui você tem lava pra todo lado e aí você tem que dar uma de Gorogofast novamente pra poder sair correndo enquanto a lava não te pega. Chegamos aqui no mundo das bolhas, que é um grande Rio Water Planet, só que quando ainda tinha água. Essa coloração aqui não me engana, mas é uma fase cheia de geyser pra poder sair pulando em cima dela, e é muito difícil de pegar de primeira. E isso me lembra demais aquelas fases de água que apareceu no Sonic 2 de Master System. O chefão aqui é o Grande Ed, que acaba tomando banho, mas percebe que você tá lá, e aí a Penny tem que dar um jeito de jogar esse lutador de sumô pra longe, mesmo que tenha que puxar com o ioiô na sua parte traseira, só pra ele ficar boladão contigo. Só que mesmo vencendo o Imperador, os seus guardas pinguins acabam puxando aqui a rolha, o que suga toda a Penny pra dentro do escapamento do esgoto. O que é bizarro, que te leva pra uma fase muito cósmica e é muito aleatório como a Penny acaba entrando nesse lugar. É como se fosse uma grande biblioteca, sabe? Completamente psicodélico e um cenário de fundo que mais me lembra aqueles Special Stage do Sonic 1 do Mega Drive. E olha que ela tem que passar num teste, numa corrida contra uma boneca da Penny, que é uma marionete que age exatamente como a Penny Big, e o pior, é uma fase de corrida no lugar de um chefe, cara. Putz, a SEGA deve estar muito contente em ver que esse jogo tá fazendo muita homenagem ao Sonic, né? É aqui que a Penny acaba conhecendo a Tabu e faz uma aliança com ela pra poder salvar da sua situação. Assim a Penny acaba voltando pro seu lugar do mundo, só que ela vai parar dentro da área dos pinguins. Tá, isso aqui é uma desculpa pro jogo ter uma fase de gelo, mas os pinguins andam como se fosse uma grande torre. E essa fase tem um helicóptero. Sim, o ioiô vira um helicóptero, como se o jogo não tivesse mais nada o que inventar. Estamos aqui no mundo 8, a indústria, e eu já começo a achar que esse jogo não tem muito o que apresentar, né? Tipo, eu sei que ele tem uma grande questão artística de tentar manter mesmo o visual em cada uma das fases, mas, pô, a impressão que eu tenho é que quase tudo é igual. Se comparar a primeira fase com as últimas fases aqui, não vai ter muita mudança, pra falar a verdade. Só alguns chefes, como esse. Tem aqui um mecha pinguim gigante, imperador, que fica usando poderes com imã e antigravidade e esteira contra você. E é sério, a única maneira de contra-atacar ele é usando aqui o poder de um imã pra poder acertar a cabeça dele, porque o imã, quando arremessado, acerta todo o objeto de metal, inclusive o pinguim. Aí chegamos na Fruit Lake, que é uma área onde todos os presos estão literalmente presos, já que aqui é como se fosse o grande tribunal desse mundo da Penny. E às vezes dá a entender que o maior vilão, na verdade, é o grande juiz desse universo, mas tudo bem, não vamos questionar. Tanto que a luta vai ser contra o juiz aqui, e o Rufus acaba perdendo sempre pra Penny o seu grande martelo de juiz. E como ele tem o poder do direito criativo, ele acaba usando aqui muita invocação de trovão como se fosse o maior poder de todos os tempos. E com a marreta do martelo do juiz, a Penny consegue colocar na balança que ela é inocente, ou seja, evitando aqui a sua grande condenação. Só que assim, o juiz só vai liberar a Penny como inocente porque ele percebeu que o ioiô dela é, na verdade, um ser consciente. Então acabou deixando ela como inocente e prendeu o ioiô. Mas a Penny não curtiu muito a ideia. Então ela pega o ioiô outra vez e sai fugindo. E é aqui que parte pra grande final da história, na noite de gala, aonde teremos que enfrentar o nosso maior vilão do jogo. O mais doido dessas fases é que são grandes locais cheios de quadros e também como se fosse dentro de um grande resort. Às vezes parece uma grande mansão. Por exemplo, tem uma parte aqui que tem os quadros, cara, do grande imperador, e você tem que quebrar eles pra poder ultrapassar. E isso me lembra demais aqueles quadros que você entrava nas fases lá pelo Mario 64. Sem contar que o maior perigo aqui é que a maioria das plataformas está completamente transparente. Você só vê uma certa silhueta. E, meu amigo, eu fico com pena de quem tá jogando isso num PC fraco, porque eu acho que isso aqui não renderiza bem. Aqui, o Grande Ed vai fazer sua grande apresentação. Só que ele mudou aquele espetáculo como se fosse um grande Elvis. E aí, ele é vaiado. Só que quem acaba aparecendo aqui pra poder resolver a treta do dia é a Penny, usando aqui quase todos os seus ultras poderes do ioiô. Com o ioiô comendo um hambúrguer ficando gigantão, pra poder arremessar bombas em direção ao grande poderoso imperador, que roda que nem o peão da casa própria. Mas como a Penny é muito poderosa, ela acaba arremessando aqui o nosso imperador pra longe. E assim, o Ed começa a perceber que ele era muito mais forte quando fazia dupla com a Tabu. Então, meio que de surpresa,
casa, ele percebe que a Tabu estava muito por lá. E ela tá muito inspirada essa noite, querendo fazer um grande espetáculo, aonde ela coloca um espetáculo de um desafio para poder criar uma grande corda em forma do Ed. E aí entra a luta final, com a Penny subindo em uma grande ladeira feita de pinguins, passando pelo corpo do Ed, ganhando reforço de quase todos os outros chefes. Depois voando em direção à cabeça daquele grande robô gigante em cima de cordas, aonde ela começa a desparafusar aquele grande ser, removendo a sua coroa do imperador, despedaçando aquele ser onisciente de uma vez. Mesmo que parecesse uma grande luta de chefe, para todo o público foi uma apresentação do trio. E assim, a história da Penny acaba. Esse aqui é o novo Power Ranger, Rita Rewind. Nem sei se eu falei certo, mas esse jogo aqui é raiz. Ele pega a era clássica de Power Rangers e baseia no especial de aniversário que teve na Netflix, aonde tem uma viagem no tempo, que de viagem é só uma viagem mesmo. O jogo é briga de rua, tem gráfico retrô, é de passar de fase, ele é bem feito, muito melhor do que aquela porcaria que foi lançada em Flash anos atrás. Acabei de zerar e eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo, e vou te falar, ele é muito bom, apesar de ser caro. É sobre ele que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos, se você tá vendo esse vídeo aqui, saiba que eu já fiz a live zerando esse jogo e esse jogo me surpreendeu muito. Ele é aquele tipo de jogo de Power Rangers que você, meu velho barbudo, queria jogar quando era mais novo, porque na época do Mega Drive e Super Nintendo, os jogos eram muito limitados. E aqui você tem, tipo, fases aonde você joga com os Power Rangers, Megazord, fases aonde você tá de moto e também fases com o Zord. Sim, tudo diferente em 4 modos de jogabilidade que vão misturando entre as fases. Assim, o jogo ele não tenta puxar elementos RPG como o Scott Pilgrim, não tem level up como um Tartaruga Ninja, mas ele tem aquele gráfico pixel art que vai fazer você lembrar de jogos do Mega Drive, Master System e Super Nintendo, mas ao mesmo tempo ele tem batalha de Zords que ficam brincando com aqueles arcades da Sega que tentavam fazer 3D, mas não tinha gráfico 3D e era meio que um sprite super bem desenhado, sabe? Então, eles fizeram isso aqui funcionar super bem, cara. O jogo é curto, você vai zerar ele em 2 horas. Dá pra jogar até 5 pessoas, mas, tipo, não tem online. Não sei se é porque eu tava jogando no Nintendo Switch, mas esse jogo era pra ter sido atrasado, mas eles cancelaram o adiamento, o que é ótimo. Mas, se tiver, vai facilitar muito, porque esse jogo aqui merecia um multiplayer, nem que seja online. No local dá até 5 pessoas, apesar de ter 6 Rangers. No começo, você vai jogar até o final com 5 Rangers, que são aqueles da saga Mighty Morphin, que é o primeiro, o clássico, onde você tem aquela história da Rita Repulsa, que ela aparece e ela quer dominar a Terra, porque sim. Aí tem o Zordon, que chama os 5 garotos com garra, e aí eles se tornam Power Rangers. Tanto que eles usam a roupa do piloto, que por sinal, você deve lembrar que era a mesma que eles usavam no Super Nintendo quando não tinha a transformação no meio da fase. A questão aqui, cara, é que esse jogo ele é bem curto, pra falar a verdade, mas quando você desbloqueia ele no final com o 6º Ranger, eu acredito que deveria ter o suporte pra 6 jogadores. Talvez tenha no Switch e no Xbox. Eu sei que o PlayStation não tem suporte a esses controles, o limite é 4. Mas não é que seja ruim, mas funciona super bem. Os tipos de fases são bem diferentes, tá? Você tem fases onde tá na briga de rua, você vai carregando sempre um especial, que é o especial de cada um dos personagens, que invoca o poder do Zord. Tem elementos, mas os elementos são apenas caricatos aqui, tá? Eu não senti nenhuma diferença de poder ou força entre cada um deles, apesar que as animações de combo são diferentes, porque cada Power Ranger tem uma arma diferente. Por exemplo, o Jason, que é o Ranger vermelho, ele acaba usando aqui uma espada. A Kimberly, que é a Pterodátilo, ela acaba usando o arco e flecha, apesar que ela nunca usa o arco como um arco de arco e flecha, ela usa mais como um porrete mesmo e sai batendo em todo mundo. E por aí vai. Então isso meio que acaba mexendo com um dos golpes, fazendo parecer que tem alcance melhor de dano, ou às vezes não. Fora isso, tem um botão aqui de esquiva que acaba ajudando em alguns momentos, e você pode correr para poder dar um golpe em direção a outros oponentes, que dependendo do Ranger, ele pula dando chute, ou ele dá um chute direto, ou ele dá uma rasteira. Isso varia de cada um, mas a diferença de dano entre cada um desses golpes é quase nula. Tanto que os inimigos, que na maioria são os bonecos de massa, eles não têm barra de vida. Fazer o quê? O outro tipo de fase é aquele momento onde os Zords aparecem. E olha, eu vou te falar que aqui eles aproveitaram muito bem a existência dos Zords para fazer uma gameplay própria. O jogo ele acaba virando tipo um jogo de tiro sobre trilhos, sabe? Porque os Zords eles vão correndo
atirando sempre na direção de qualquer inimigo que acabou ficando gigante, e os ataques são por tiro, porque era isso que eles faziam quando estavam separados. Eu sei que quando você assistia Power Rangers, quase nunca tinha momentos assim, mas a real é que isso faz uma pequena referência e eles acabam usando aqui. E é engraçado, porque você controla uma mira e tem que ficar pulando e atirando e tentando escapar, enquanto controla ao mesmo tempo também os Zords e as posições aonde eles estão. Eu acredito que nesse modo, essas fases acabariam fazendo muito mais sentido estar em multiplayer, porque com outras pessoas você teria muito mais chance de ter sucesso nessas fases, porque você vai andando sem parar, parecendo quase um Star Fox, atirando em tudo quanto é canto, seguindo uma linha reta e tendo que destruir tudo antes que algo destrua você. E se você morre, meu amigo, esse jogo aqui é raiz. Mesmo tendo vidas e continues extras, você acaba voltando um pedaço ou a fase inteira. Então é bom aproveitar. Por fim, tem as fases aqui com o Megazord, que, meu amigo, é uma loucura. Ele quase vira um punch-out, onde você fica dando socos e socos e socos sem parar, ou esquivando, porque também tem esses comandos, e você vai carregando uma barra da espada de poder do Megazord, que é pra poder finalizar o ataque. Essa aqui é a parte de luta mais fácil que tem aqui, porque, de fato, luta de Megazord era insana, mas aqui eles não fizeram uma luta tipo 3D ou algo do tipo. É só quase um punch-out, só que com um robô gigante e monstro gigante, e é isso. O outro tipo de fase são as que menos aparecem aqui, que são as fases de moto. Elas estão aqui porque você fica atirando enquanto desvia com as motos e ataca alguns objetivos específicos. Isso é muito doido porque, cara, esse jogo ele acabou mesclando muitos elementos de gameplay diferentes, de diferentes tipos de jogos de briga de rua, e isso foi uma surpresa legal porque jogo de Power Rangers tinha tudo pra dar errado, mas esse aqui conseguiu fazer super bem. Eu tenho uma lembrança muito ruim de um jogo que veio antes, que era na mesma temporada, baseada na mesma série, e não conseguiu entregar quase nada. Ele tem gráfico em flash e nem é mais vendido, pra ver como o negócio é vergonhoso. Que merda, hein? Sabia não? Esses jogos aqui, eles conseguiram fazer muito bem, só que a grande mecânica é os artefatos são pedras que acabam viajando no tempo. Por quê? Os inimigos carregam esses blocos sempre na intenção de que você tente destruir cada um deles. E é como se fosse, cara, você rebobinando o jogo, como tem em alguns emuladores por aí. Tipo, quando tu faz isso, quando tu tá enfrentando esses inimigos e não atinge essa cápsula com esse cristal verde, ela automaticamente vai explodir e em alguns minutos irão voltar. Tipo, você pode até recuperar a vida, porque realmente ele restaura alguns estados. A única coisa que não é restaurado é a vida desse cristal. Então você ficaria preso num looping temporal sem parar, a menos que você quebre esses cristais. E, meu amigo, eles conseguem ser, sim, muito irritantes quase sempre. Mas a real é que funcionou muito bem pra mim e eu gostei pra caraca dessa mecânica, porque é um negócio que eu não esperava nesse jogo, mas funcionou. E a história? Bom, eu vou explicar pra você aqui agora, beleza? Mas se você não tiver visto o especial de aniversário que a Netflix fez, que trouxe os poucos atores vivos da série original de volta, eu acredito que você vai tomar um spoiler, tá? Porque aqui eles se basearam no especial da Netflix caso desse errado. Pois é. A versão que eu acabei jogando foi a do Nintendo Switch, que tem muitas vantagens e também desvantagens. A vantagem é o multiplayer, que não fez diferença pra mim, porque eu acabei jogando sozinho, mas tem a desvantagem, que é a falta do modo online. A primeira fase é o final do jogo, onde você tem aqui a Rita do futuro, a Rita robô, usando aqui a pedra pra disruptar o tempo e voltar ao passado. E ela consegue fazer isso. E aí voltamos pro primeiro dia, onde os 5 jovens adolescentes com garra são convocados pelo Zordon pra poder acabar com a ameaça da Rita. Os primeiros inimigos são aqueles bonecos de massa. Olha só, isso aqui é bem da hora, porque é aquilo. É os bichinhos que gritam esquisito, sabe? Nesse jogo você pode pegar aqui algumas caixas que dão um raio que aumentam, tipo, a velocidade, e o Power Ranger ganha uma aura de super força, sei lá, mas ele não fica tão poderoso não. O que eu senti falta nesse jogo era, sei lá, o Jason, Ranger vermelho, usando aqui o escudo do Ranger verde. Na outra fase, em cima dos terraços, tem esses pássaros aqui que parecem ter saído do filme do Power Ranger. E no meio das fases aparece aqui a pedra que volta no tempo. E sim, você tem que quebrar ela porque ela fica criando uma espécie de loop temporal e restaura tudo, inclusive a sua vida, que não sei se é pra mais ajudar ou atrapalhar. E tem novos bonecos de massa, agora ele tem um porrete com uma bola de pedra na mão. E o primeiro vilão aqui é o Goldar, um dos poucos memoráveis inimigos daquela temporada. Ele voa, solta uma espadada com bola de fogo, e quando ele é derrotado, a Rita Repulsa faz ele crescer. As fases aqui depois são com Zords, aí você fica andando, controlando ele e a mira, tentando atirar, porque ele vai sempre correndo em direção à frente, pegando aqui alguns itens que, meu amor, eles mudam o tiro pra caraca, e me lembrou demais
Star Fox. O ruim é que tem aqui algumas áreas que tem tipo um cristal de volta do tempo que você tem que quebrar uns geradores ao redor dele. Por fim, a luta do Megazord é recriada. Você vai andando aqui em direção ao monstro gigante, que no caso é o Goldar, escapando aqui dos ataques dele com apenas direita e esquerda, e pode ficar combando, enchendo aqui a barra do especial da espada do poder. E quando consegue encher, finalmente pode derrotar o Goldar. O legal é que entre uma fase e outra tem tipo o bar de sucos aqui. Esse cenário era muito comum nos episódios recorrentes do Power Rangers, porque tipo, toda vez que eles se encontravam era naquele lugar. Mas aqui vai ter alguns segredos. Tem uma área aqui de indústria tóxica e radioativa bem bizarra na outra fase. O legal é que misteriosamente tem 4 tartarugas pegando lixo tóxico. Eu acho que vocês entenderam a conexão aqui. É sempre bom lembrar que uma galera mais velha adora um crossover dos Power Rangers com as tartarugas ninja. Só que lá eram 5, né? Porque tinha uma garota fêmea no meio. E o chefão aqui é o Chucky Chinky, uma galinha esquisitona que usa portais. Não só ela, mas uma variante também, né? Que acabam retornando com laser. Nossa, esse chefe aqui é tosco. A outra fase é com as motos dos Power Rangers, que nessa temporada eu nem lembrava que tinha moto, mas de fato tinha. O jeito é ficar atirando em cada uma das engenhocas bizarras e tanques, porque senão o tempo vai acabar sendo restaurado e tem que fazer isso antes que o tempo acabe. Meu amigo, essa aqui é uma das fases mais malucas que tem, porque é muita coisa aparecendo no meio da tela. A outra fase aqui é no meio de um circo e um parque temático, e os bonecos de massa agora estão vestidos de palhaço, como se fosse uma coisa legal de se vestir, né? Só que o jogo fica interessante na fase da montanha-russa, onde tem 6 carrinhos que você fica sempre sentado em um, porque tem que atirar nos bonecos de massa e no chefão que aparece aqui. Isso aqui é a fase do spoiler, porque olha só, tem um carrinho verde de um certo Ranger que você vai liberar no meio da fase. E o chefão aqui é o esqueletinho, que você acaba derrotando em 3 formas. A forma dele completa, a forma sem braço e a cabeçona dele, sobrando apenas um olho. E sim, a luta contra as Zords é contra esse olho gigante. E vou te falar, aqui que as fases dos Zords ficaram mais difíceis, porque é muito inimigo aparecendo o tempo inteiro. Bom, quando você enfrenta o olho, ele ganha um corpo de olhos gigantes. Meu Deus, cara, isso aqui é assustador. E claro, quando você termina e salva o dia, lá no bar de sucos você consegue liberar um minigame. Karate Chop Chop. E meu amigo, o que é isso, cara? Jogo esquisitaço. O maluco fica aqui dando patada com o braço em cima de uma cartela de ovos que custa R$10. A outra fase já começa aqui uma saga muito boa. A Verde de Vingança. Os bonecos de massa invadem aqui, cara, o bar de sucos. E agora tem boneco de massa jogando até um monte de bomba. Tem até o Golem boneco de massa. E algumas fases até fazem uma certa alusão a um jogo chamado Final Fight, porque você entra aqui no meio de um trem e metrô e começa a lutar contra um monte de punk. E sim, são punks boneco de massa. E aparecem 2 aqui, com as cores exatamente dos inimigos lá do Final Fight. Eu me pergunto quem vai se lembrar do Ugandori nessa altura do campeonato. Depois tem uma outra fase aqui no meio de um parque, aonde chegamos numa cachoeira e enfrentamos aqui a Madame Woe, que emenda aqui numa fase de perseguição no meio das ruas. Isso aqui é o GTA, cara, dos Power Rangers. E ainda liberamos um minigame do Monopiloto, que eu achei meio sem graça. Você controla aqui uma nave que tem que impedir que algumas células sejam invadidas por vírus e você fica dando tiro em cada um deles. Agora é hora de enfrentar o Ranger Verde. Maluco, ele tá causando aqui um caos na Alameda dos Anjos, colocando um Zord pra atacar os Rangers em forma pequena, o que é um absurdo, porque fica chovendo aqui mais míssil, parece até o Rio de Janeiro. E aqui tem a grande luta contra ele, que meu amigo, ele é apelão. Nossa, como ele apela. Ele tem a aura verde aqui de poder e ele consegue esquivar de quase todos os ataques e também a defesa dele é ótima. Sem contar que ele manda os especiais aqui com o Dragon Zord, que meu amigo, solta um laser na sua direção. Depois tem a luta contra o Dragon Zord, que começa com aquela fase genérica dos Zords quebrando aqui um monte de engenhocas da Rita Repulsa, tudo porque parece que eles estão minerando aqueles cristais pra poder voltar no tempo. E ainda tem aquela luta contra o Dragon Zord, que sério, é no meio do mar, parecendo aqui um Mecha Godzilla atacando todo mundo, mas tem que acertar, cara, o Grand Ranger, o Ranger Verde que tá ressuscitando a vida desse Megazord, cara. Porque quando quebra ele, quebra a defesa, e quebrando a defesa do Dragon Zord, a gente consegue lutar contra ele de 1 contra 1. Só que eu acho apelão, porque é o Megazord contra o Dragon Zord sozinho, coitado. No Tokusatsu era diferente, era tipo, era o Tiranossauro contra o Dragon Zord. E eu vou te falar que eu joguei isso aqui em live e o jogo meio que bugou na seleção de controles, não sei porquê, mas bugou. Aí eu fui obrigado a fazer a fase inteira de novo.
Mas ó, depois disso aqui é o Palácio da Rita Repulsa, que a gente enfrenta cada um dos inimigos de volta e repete o final, que na verdade era a primeira fase do jogo, onde a Rita Robô tá abrindo o portal pra voltar no tempo, porque ela quer refazer o plano dela, já que ela fracassou dessa vez, mas com a experiência agora ela poderia recriar uma linha do tempo onde ela ganhou. Só que essa luta aqui é muito Zelda, cara, porque você fica dando soco no poder dela e ela fica rebatendo seu poder, quase a luta final contra Ganon. Então é só destruir aqui a máquina de viagem do tempo dela, ela fica bolada, andando de um lado pro outro, soltando essa bola de energia, que pra poder quebrar nela é só dando soco e rebatendo esse golpe nela. E eu vou te falar, hitbox aqui, cara, tá horrível, hein? Porque assim a gente consegue quebrar a defesa dela, dar mais uns soquinhos e ela é derrotada. Assim, a Rita Repulsa Robô é destruída, mas a Rita original tá viva, né? Pelo menos parece. E o jogo ainda recompensa você, liberando aqui o Ranger Verde. Esse jogo aqui você zera e você não tem nenhuma vontade de jogar ele de novo. A menos que eles inventem uma DLC, colocando novas fases e até mesmo uma pequena jornada aí contra o Lord Zed ou até mesmo o Ranger Branco. Eu acho que é pedir demais, porque essas empresas não vão fazer isso. No máximo, fazer uma sequência. O jogo é legal, só que por R$100 não vale a pena. Porra! Tudo isso? Esse aqui é o grande jogo do Karate Kid, que veio pra poder mostrar que jogos de luta estão renascendo, mostrando que ele é muito melhor do que os outros dois que saíram antes e que você simplesmente não devia jogar. Apesar de polêmicas, é sobre ele que eu vou falar agora. Esse aqui é o novo jogo do Karate Kid. Ele tá aproveitando o hype porque Karate Kid vai ganhar um novo filme depois de muito tempo com o Jackie Chan e provavelmente o elenco do Cobra Kai, mas esse jogo apareceu de surpresa porque os outros dois jogos do Cobra Kai não eram tão bons assim. E ainda bem que estamos vivendo numa nova era onde os jogos de briga de rua estão renascendo. Vamos lá, meus amigos, esse jogo ele se baseia exatamente na primeira trilogia de Karate Kid. Eu sei que tem um quarto filme, mas foi jogado de fora. E ele é um jogo relativamente curto. Você zera aqui, tipo, em 2 horas. Quem me acompanha aqui há bastante tempo viu esse renascimento dos jogos briga de rua. Teve o jogo das Tartarugas Ninja novo, também teve o jogo aqui do Street of Rage. Ele tá mais pro lado dos Tartarugas Ninja, porque aqui você tem inimigos que são relativamente rápidos de vencer, mas diferente daqueles ninjas do clã do pé, aqui você tem uma barra de vida pra cada um deles. O jogo ele é um pouquinho mais complexo, porque você tem aqui combos que você pode fazer com golpe forte, golpe fraco, onde você pode até carregar golpe fraco também, e os fortes viram quase um mini especial. E os especiais aqui você pode gastar porque tem uma barra pra poder usar nesse jogo. Sem contar que tem esquiva, que funciona muito bem, já que o Miyagi-Do nesse caso seria pra você, pra quem entende a referência, se defender em vez de sair atacando. Apesar de que você controla um velho aí de 60 anos que sai dando porrada em adolescente. Senhor Miyagi que me diga. Acredito que esse jogo pra mim foi uma grande surpresa e pra você também vai ser. Ele é tipo um jogo que você não espera, mas acaba entregando tudo. Eu não lembrava que esse jogo tava pra ser lançado agora. Isso porque a série Cobra Kai tem pegado um hype e caído com o tempo. E ainda anunciaram que teria o filme novo do Karate Kid com o Jackie Chan. Tudo isso? A questão é que esse jogo aqui pelo menos fez o que deveria ter feito nos jogos antigos, que é lançar um jogo que você pode jogar com gráficos retrô, já que ele se baseia nos anos 80. E eu vou te falar, isso aqui é muito da hora. O visual dele, ele é muito mais cartunesco, só que ele pega aquela essência dos filmes que foram baseados, né, da saga Karate Kid. O que eu acho que decepciona nesse caso é que o jogo acaba repetindo muito a fórmula entre as fases. Tipo, você tem várias fases aqui que os chefões acabam se repetindo. Eu sei que existem limitações pelo fato de ser um jogo que se baseia nos filmes dos anos 80, mas, pô, você enfrenta aqui o Johnny Lawrence 4 vezes, cara, na campanha principal. É meio zoado, né? Mas isso é o que realmente acontece. A diferença é que ele só troca de roupa, e é assim que o jogo funciona. Bom, ele também tem aqui elementos de RPG, que você vai subindo de nível toda vez que você acaba passando de fase, e a experiência libera aqui novos combos e habilidades, ou até mesmo um número de vidas maiores pra quando você for começar a jogar. Eu vou dar uma dica pra você se você tiver dificuldade. Começa a jogar no modo easy, aí você vai avançando, vai subindo de nível, tu pode jogar no modo normal, ou zero no easy, depois vai subindo cada nível, se você quiser fazer uma platina. A menos que você jogue no Nintendo Switch, que aí você não tem como platinar nada. Agora, ele fica muito aquém do que poderia ter sido, porque assim, entre uma cena e outra, tem umas cutscenes que são meio que quadrinhos desenhados, sabe? E como esse jogo é bastante caro, dependendo do lugar que você estiver jogando, ele custa tipo uns R$200, ele não vale muito a pena por causa das imagens que estão usando aqui. Assim, no ritmo do jogo, ele praticamente fica equilibrado
comparado entre o Street of Rage 4 ou o Tartarugas Ninja Shredder Revenge. Por quê? Ele fica meio que não tendo jogabilidade complexa, mas ele também não é tão simples como o Tartaruga Ninja. Você tem combos aqui que são fáceis de fazer, os inimigos não morrem por causa de 3 golpes, que nem Tartarugas Ninja, mas você consegue ter uma boa experiência multiplayer. Que nesse jogo você tem 4 personagens pra poder jogar. Daniel-san é o principal protagonista da história, onde ele tem golpes que são mais ou menos rápidos, tá na média da velocidade do jogo, e seu especial são chutes, principalmente o chute ilegal da garça. Também tem o Sr. Miyagi, que por sinal, ele parece ser o personagem mais apelão aqui. Ele tem um combo bem rápido, mas a velocidade acaba meio que quebrando os ataques dos oponentes, e ele faz aqui os movimentos circulares como seu principal especial. É, você tá ligado à referência que isso aqui faz. Maluco, a Ali é uma personagem jogável, a primeira namorada do Daniel, e ela dá um golpe de yoga com um chute pro alto, e é isso. E também tem a Kumiko, a namorada asiática do Daniel do segundo filme, mostrando que ele saiu pegando toda a garota que conheceu em cada filme e deixando a antiga pra trás. Ela luta aqui com um par de leques que acaba me lembrando a clássica Mai do The King of Fighters. O jogo já começa aqui com Daniel-san se mudando pra nova casa, que vai ficar dentro de um pequeno condomínio fechado, e ele conhece aqui a lourinha chamada Ali, que tá tendo problemas com seu namorado. E claro, Daniel-san é um fura-olho do caramba e vai atrás da garota. Mas vamos falar a verdade, isso aqui é um jogo de briga de rua, então não tem como esse jogo seguir exatamente a risca tudo que o filme tem a contar. Porque você acaba enfrentando no meio da rua uma galera, como uma gangue, só que o Daniel-san nem devia ter aprendido a lutar. Enfim, aqui mostra os diferentes tipos de inimigo. Tem os genéricos, tem aqueles grandões que acabam meio que ganhando um pouco mais de resistência e não param de bater, mas eles têm aqui uma maneira de você conseguir se defender, né? Porque tem um botão que era pra ser defesa, mas é quase uma esquiva se você apertar no momento certo. Boa sorte aí tentando aprender a usar um parry num jogo briga de rua. E o fim é que você chega aqui no meio da praia pra enfrentar um motoqueiro, meu amigo. E o Daniel-san fica dando o chute do Olimar. Meu amigo, esse garoto não sabe o significado de enfrentar um moleque dentro de uma moto. Só que é assim, você pode sair tentando bater nele, mas o ideal é usar o especial, porque aí você libera aqui o loirinho Johnny Lawrence como chefão do jogo. E nossa, cara, você pode jogar no modo normal, modo hard, o jogo vai ficar muito fácil na primeira fase, pelo menos é isso, né? O que eu acho meio tosco desse jogo é que entre uma fase e outra pode ter uma fase que vai ser um disfarce pra tutorial, tipo os minigames. A maioria das vezes é apertar uma sequência de botões tipo essa que você tá vendo aqui. A segunda fase, de verdade, é dentro da escola. E sério, o jogo usa tantos mesmos inimigos que aparece 2 inimigos iguais no mesmo cenário no mesmo tempo. E o jogo ainda fica exagerando na quantidade inacreditável de inimigos que vão aparecer em cima de você, tentando ferrar com o seu dia, tentando juntar pra você não ter como defender. Só que, sei lá, esse jogo aqui quase não tem nenhuma outra arma que você possa pegar no meio da batalha. Na real, você só fica quebrando alguns itens pra poder pegar alguns objetos de cura, que nesse jogo não faz uma grande diferença. Aí tem a segunda parte, que é o chefe novamente. O Johnny Lawrence voltando, agora sem camisa, de tanquinho e shortinho, pra te dar uma surra no campo de futebol. Mal sabia ele que tava jogando contra um brasileiro que, por seu sangue, já sabe um pouquinho de futebol. Aí o Daniel vai aprontar na festa de Halloween jogando água em cima do Johnny Lawrence. E ele começa a fugir, enfrentando uma gangue aqui. E sim, tem um tempo que você precisa terminar a fase, senão vai dar ruim. Eu nem tentei ver o que acontece quando o tempo acaba, mas eu imagino que a fase iria reiniciar. E aí voltamos a enfrentar ele. Johnny Lawrence e seus capangas vestidos de caveira. É sério, é isso mesmo. Reparou que a luta contra o chefe nesse jogo é tudo igual, só que só muda a skin? Só que aí tem uma fase que tenta fazer algo diferente, que é no fliperama. Pô, o vilão aqui é um moleque rico que fica chamando um bando de moleques pra poder bater em você. E é sério, chove dinheiro. Isso aqui só pode ser o Silvio Santos, meu amigo. E olha que aqui foi o único momento que eu dei uma risada com esse jogo. Porque assim, ele chama todos os capangas e gangsters pra poder bater em você. E adivinha, no final, eles ficam sem dinheiro. E vão embora. E aí você dá um golpe e ele morre. E aí o filme termina no jogo, porque aqui você conhece o grande torneio de karatê, que poderia ter sido uma luta contra chefe, contra diversos figurantes ultra poderosos, mas não, é só uma luta genérica passando de tatame e tatame. Pra no final enfrentarmos aqui o Cobra Kai Johnny Lawrence, que por sinal tá muito parecido com o Ryu misturado com a Akuma e o Orochi, porque ele dá golpe que mata, cara. E olha que eu tomei um game over bonito aqui nessa fase. Só que eu fiz o seguinte, liguei o segundo controle aqui pra poder servir como uma espécie de vida extra. Quando eu tava morrendo comum, usei o segundo controle
controle pra poder salvar o dia. Não é roubo se tá legítimo no jogo. Aí o Daniel vai aí em direção ao líder e dono do clã, ou melhor, do dojo Cobra Kai, enfrentando aqui todos os minions possíveis, pra no fim enfrentar aqui o John Kreese. O grande mal de todo o universo de Cobra Kai e Karate Kid. Esse cara é o verdadeiro capeta. Aí o jogo continua, seguindo aqui a história do grande e poderoso Sensei Sr. Miyagi. O carinha aqui vai levar o Daniel-san numa viagem internacional pra sua terra natal, já que tem problemas com o pai dele. Só que as boas recepções nesse jogo não são nada agradáveis, né? Já no porto tem briga. Aí tem um chefe novo, o Satoshi Toguchi, que mais parece um tanque humano, mas, pô, ele quase não se move, cara. Ele é um saco de pancada. E aí você passa numa fase que era pra ser um grande clímax de toda a saga, onde vai rolar um pequeno vilarejo e uma grande tempestade. Só que aqui, cara, enche tanto de brutamontes. Cara, eu não sei porquê, mas o jogo parecia que não parava de spamar um monte de minion. Aqui o Sr. Miyagi acaba encontrando aquele mesmo cara, brutamontes tanque que a gente acabou enfrentando, e salvamos ele no meio da tempestade. Sei lá, é bizarro, mas o cara tava realmente no estilo pacifista, porque o vilão aqui é um tremendo de um desgraçado. E o vilão principal aqui é o Chosen, numa luta que deveria levar à morte, mas vamos falar a verdade, não vai ser isso que vai acontecer aqui. Só que a luta contra ele é a mais intensa de todo o jogo, porque o cara salta e ainda solta uns chutes com choque elétrico. Parabéns! Com essa vitória, o jogo poderia acabar aqui, né? Ah não, tem o terceiro filme ainda pra ser adaptado. Outra vez? Aqui o Sr. Miyagi e Daniel LaRusso começam a ter uma pequena discussão, e o grande dojo deles está em apuros, pra falar a verdade. Daniel-san quer se tornar um cara mais forte, conhecer o verdadeiro poder, o que põe ele de volta em brigas de rua pra poder arrumar mais tretas, e é isso. Acho que você já entendeu meu ponto de vista aqui pra esse jogo. Ele tem o potencial de pegar um dos clássicos cult dos anos 80, ainda mais que foi renascido graças ao seriado Cobra Kai, mas a única coisa que esse jogo conseguiu fazer é pegar um monte de inimigo genérico e reutilizar até não poder mais. Sem brincadeira, é muito tosco, cara. Tem momento aqui, cara, que eu tô achando que o jogo dá um bug a ponto de recriar o mesmo inimigo 15 vezes. Ainda mais nesses momentos que você tem que ficar quebrando alguma passagem, tipo uma trava, parede, porta. Enfim, que eles tentam sempre colocar o máximo de inimigos até não poder mais. E isso é chato pra caraca. É tipo a falta de criatividade que eles tinham. Mal dá pra saber se esse jogo ganhou pouco orçamento pra poder fazer uma parte de design mais elaborada. Apesar dele ser melhor que os outros jogos anteriores do Cobra Kai que saíram aqui, eu sinto que foi meio preguiçoso na hora de criar inimigos, porque é impossível não ficar preso, ainda mais na metade final pro jogo, com inimigos e oponentes iguais, repetidos até não poder mais. Enfim, vamos lá. No fim, Terry Silver consegue aqui atrair o Daniel-san pro lado Cobra Kai da força, o que fez o Daniel LaRusso ser um carinha meio insuportável, pra falar a verdade. Ele brigou até com um porteiro, o maluco aqui tá bruto. Tudo isso pra mostrar que o Terry Silver tava fazendo uma jogada mental contra o Daniel. Ah, tadinho. Eu acho que foi nesse momento que eles tentaram meio que usar as limitações técnicas e de orçamento pra poder brincar com esse jogo, porque, caraca, Terry Silver acabou criando várias sombras contra o Daniel LaRusso aqui. Sério, o cara virou um verdadeiro Naruto, meu amigo. Tudo isso pra trazer de volta o John Kreese e, claro, Terry Silver, pra lutar contra os dois como o verdadeiro vilão da história. Tudo isso pra terminar aqui no grande torneio de karatê, só que agora o lugar tá totalmente quebrado, né? Tudo sujo e imundo. E o grande vilão da história aqui é o Mike Barnes, pra derrotar o grande, poderoso time Cobra Kai, usando aqui as técnicas de Miyagi-Do. Sinceramente, esse jogo aqui poderia ter sido muito mais. Gráficos são incríveis, jogabilidade simples, mas fácil de aprender, e ele termina sem ter um gosto muito bom, e o jogo ainda é muito caro, custando R$200. Esse aqui é o jogo do Gato Félix. Em pleno 2024, a Konami aparece e relança esse jogo, e é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá aí na descrição, manda um salve, ativa o sino, entra aí no grupo do WhatsApp, porque é sobre ele que eu vou falar agora. A grande surpresa que eu vi esse ano é a Konami lançando jogos clássicos de volta. O Contra apareceu e em breve falarei sobre ele aqui no canal, que é o Operation Galaga, mas olha, Gato Félix foi relançado. Aí vem um rolo bem grande. É a Konami que fez o jogo originalmente? Não, foi a Hudson, a mesma empresa que fez o Bomberman. Esse você conhece. Mas o jogo ele acabou sendo relançado pela Konami porque a Konami comprou a Hudson anos atrás. E ela fez uma parceria com uma certa empresa que ela é
a dona do pedaço para emulação hoje em dia, que é uma empresa chamada Limited Run. Ela é conhecida por fazer versões físicas de jogos que nem são lançados em mídia física. Mas assim, eles relançaram o jogo do Gato Félix. O Gato Félix, meu amigo, ele é um desenho muito antigo. Ele é mais antigo que o Mickey Mouse e ele foi o grande auge do cinema mudo da era de ouro da animação. E ele tem um visual que muitas pessoas até fazem meme com o Sonic. Tem uma imagem que viralizou na internet com o Gato Félix dando as mãos pro Sonic como se fosse o encontro do século, porque o visual dos dois é meio semelhante assim, mas o Gato Félix é um personagem de uma animação que antes estava na frente do Mickey, depois ficou esquecido, aí ele teve um reboot nos anos 60, onde ele vira esse personagem aqui, que tem uma bolsa amarela que consegue transformar ele, sabe, em vários objetos na hora que quiser, e isso varia de acordo com o roteiro, porque isso era o desenho daquela época, daquele momento, daquela geração. Ele tem um jogo que se repete no Game Boy, no Nintendinho original, tinha uma versão japonesa que parece que foi cancelada, mas tá aqui pra poder jogar, que não muda nada, é o mesmo jogo, mas assim, o jogo ele é um esquema de você fazer o upgrade, o Gato Félix vai evoluindo, transformando a bolsa em outras armas, skin de mágico, skin de carro, skin de tanque, ele pode sair voando, tem fase embaixo d'água, é um jogo clássico de plataforma que funciona super bem e ele foi relançado aqui. Mas por que ele tá sendo relançado desse jeito? Ainda mais até pro Nintendo Switch, tem pra PlayStation e não tá entrando no Switch Online. Eu vou te falar o porquê. A Limited Run, essa empresa que eu falei que tá aí na frente com vários relançamentos de jogos, principalmente jogos em mídia física, mesmo saindo atrasado, eles estão fazendo? Então, eles inventaram uma coisa chamada Carbon Engine. O que é isso? A Carbon Engine é uma engine que faz portes de jogos antigos para plataformas novas. Esse jogo roda melhor aqui do que no Nintendinho original. E não é o emulador. É porque assim, tem muito jogo que é muito perdido no tempo, principalmente jogos que eram lançados no Super Nintendo, Nintendo clássico, Game Boy antigo, porque quando um jogo desse lançado para essas plataformas precisa ser relançado para uma outra empresa ou uma outro console recente, existe uma coisa chamada direitos autorais em cima do hardware. Ou seja, mesmo que eles estivessem emulando a versão original do Nintendo, saindo para um PlayStation 4, eles teriam que pagar a Nintendo, sabe, fazer com que esse jogo rodasse em outras plataformas, porque estaria emulando o código-fonte que era do console deles. Mas aqui não, aqui os caras inventaram um código diferente, vai além da emulação e funciona bem, e é por isso que eles estão relançando esse jogo, e o Gato Félix entra nisso. Agora, sobre o jogo, eu vou falar dele agora. Eu acredito que Gato Félix seja a primeira animação que realmente fez o sucesso que foi, mas ele é tão perdido no tempo que ninguém lembra dele. Ele é mais antigo que o próprio Mickey Mouse. Mas vamos lá. A Konami relançou os jogos dele, pelo menos os jogos feitos pela Hudson, já que ela é dona da Hudson, que são apenas 2 jogos, que é o jogo que você controla o Gato Félix usando aqui a sua bolsa amarela. E nesse jogo ele acaba se transformando em vários objetos diferentes como armas. Mas esse jogo tem uma versão mais esquisita ainda. Uma versão que foi lançada para Game Boy, onde o jogo é exatamente o mesmo, a premissa é a mesma, as fases tentam ser iguais, só que tem muito mais conteúdo cortado, mas sim, é o mesmo jogo. Você tem um chefe no fundo do mar, onde você usa um submarino com a cabeça do Gato Félix, você passa pelo mesmo chefe, só que numa versão de Nintendo. E por mais que eu ache essa versão aqui até que tenha seu charme, é melhor deixá-la pra lá, porque ela é só a repetição das mesmas informações dos outros. Se você for olhar, Gato Félix é só a história do gato que tem uma bolsa amarela que vira qualquer coisa. O vilão aqui é uma dupla, o Professor e o Rock. Eles querem só roubar a tecnologia e a bolsa do Gato Félix apenas pela maldade. E o desenho era em torno disso. O mais interessante é que essa aqui é a geração anos 60 do Gato Félix, quando ele foi revivido. É porque ele tem um número de curtas animados lá nos anos 20, na época que foi o auge dele. Ele era a principal animação de sucesso, talvez a primeira que fez realmente grande sucesso. E nos testes de televisão, a primeira imagem a ser exibida na primeira transmissão mundial de televisão foi a imagem do boneco do Gato Félix, pra ver o quão popular ele tava. Mas vamos falar do jogo. O professor tá na sua base e ele sequestrou a namorada do Gato Félix, e ele, putaço, tá querendo ir atrás. A jogabilidade desse jogo é muito insana, porque ele tem uma mecânica que lembra Mario, mas ao mesmo tempo não. Pra você entender como é que funciona, é simples. Gato Félix pula e pode usar a maleta, a bolsa mágica dele pra poder bater. Mas se ele pegar 10 cabecinhas dele, como se fosse um dinheiro nesse jogo, uma moeda, aparece um coração, e esse coração faz com que essa maleta se transforme, dando mais habilidades e vida e tempo pra ele. Por exemplo, nessa primeira fase ele vira um mágico, o que ataca em área, é efetivo, mas nem tanto, mas dá pra você entender. Depois, a maleta vira um carro, que fica buzinando, e a buzina é um ataque à frente. E o jogo é tão
tão bem pensado que colocam algumas maletas no meio do céu, como se fosse canos do Mario, pra poder pegar mais carinhas do Felix e conseguir evoluir a maleta. E é aqui que ele consegue transformar a maleta num tanque. E segurar o botão de tiro faz com que a bomba vai pra um lado mais alto, mas se soltar rápido, ela ataca mais pra baixo. E é isso, o jogo é de plataforma. E quanto mais carinhas de Felix você acaba pegando, garrafas de leite soltam por aí e você recupera a vida. Se ficar muito tempo parado, o tempo que você perde vai fazer com que as maletas voltem ao normal. É impressionante que esse jogo foi feito pela mesma empresa que fez os jogos do Bomberman, mas sim, esse jogo aqui é muito bem relembrado. Pena que ele foi perdido. E agora ele voltou em pleno 2024. Mas se você acabar morrendo, você pode acabar voltando apertando um único botão que tem a função de retroceder. É sério. Ninguém quer pagar R$150 por um jogo e ter que ficar morrendo e voltando o tempo todo. E esse jogo segue o mesmo esquema de um jogo do Mario. 3 fases pra depois entrar numa área especial e enfrentar um chefe, que no caso é o professor, que tá usando uma geringonça que ataca como se fosse o tanque do Gato Felix, mas é tão facinho vencer ele. Quando chega no mundo 2, é aqui que o jogo mostra sua genialidade, porque ele muda um pouquinho a jogabilidade. O Gato Felix fica voando pelo céu. E isso é uma das múltiplas formas de jogar esse jogo. Por isso que a galera fala que esse jogo é da hora. E ainda tem gente que fala que o Gato Felix é uma cópia de Sonic. Nem sabe a história completa. Só que tem que tomar cuidado com essa fase, porque qualquer coisa e qualquer perda de tempo, você morre. Pô, na fase de voo, o máximo que você consegue fazer é virar um balão com o Gato Felix, que ele fica jogando frisbee. E depois entramos aqui na pirâmide, onde tem muito morcego e de um outro inimigo do Gato Felix que aparece atacando pra parede. Esse aqui é o Rock. É o cachorro que ajuda o professor nas maracutaias dele. Tanto que a luta contra ele é ele usando uma pistola e um pula-pula. E essa versão do Nintendo é até que tranquila, tá? Porque no Game Boy, ele não volta pra trás toda vez que toma porrada. É como se ele tivesse quase no modo Berserk. A fase que vem depois é no meio das montanhas, onde o Gato Felix tem que ficar pulando em nuvens e escapando do gelo como se ele estivesse no Monte Everest. Mas isso aqui dá espaço pra uma outra fase aérea. Só que assim, lembra que eu falei que o Gato Felix tem um balão? Então, esse balão evolui também. Ele vira um avião que dá tiros à frente. O chefão aqui é uma lata de lixo voadora que fica soltando laser pela frente. Sério, esse chefe é tosco, mas tudo bem. Depois chegamos aqui na área mais tropical. Essa área aqui, não sei porquê, ela sempre me jogava pra baixo do mar, o que quebra um pouco a expectativa, já que o Gato Felix, ele aprende a nadar nesse jogo. Isso porque a fase que vem depois é uma fase onde o Gato Felix tem que ficar nadando em cima da água. E sim, ele usa um golfinho, e esse golfinho, meu amigo, não é um ser vivo, é a bolsa dele. Caso ele apanhe, a bolsa acaba virando uma boia, que ajuda ele também. Isso aqui é estranho, mas tá tudo bem. Aí vem a verdadeira fase de água do jogo. Gato Felix em cima de uma tartaruga marinha. A tartaruga marinha está preocupada. É sério. Que acaba evoluindo para uma cabeça, um submarino dele. E o chefão é um rei marinho verde. Desculpa aí, mas eu não lembro de nada sobre esse bicho no desenho do Gato Felix, mas a questão é que ele tá aqui. E a luta dele não é nem um pouco diferente do último chefe que a gente enfrentou. O jogo tá reciclando inimigo. Depois chegamos aqui numa área um pouco mais pré-histórica. Sim, porque agora tem viagem no tempo no mundo do Gato Felix. Pô, os inimigos aqui são dinossauros, que me lembram, por acaso, o Yoshi. E aqui o chefão é o clone do Gato Felix, usando pistola e chapéu cowboy. O que é isso? Rajada de quarto, filharada. Depois disso, é só algumas fases que mudam o tema. Uma fase pra ficar flutuando em cima do gelo, com os peixinhos tacando em cima de você. Uma outra fase subaquática, pro chefão ser a lata de lixo de novo que cospe água. Ou melhor, ar, né? Depois fases de neve, aonde você tem que pular em plataformas, tomando cuidado pra não cair pra fora da fase. E adivinha quem é o chefão? É o professor. Voltou com a primeira máquina do primeiro chefe. Eles estão mesmo repetindo os chefões do jogo aqui. A diferença é que ele solta uma bola bem maior. Finalmente chegamos pro final. E sim, é o Gato Felix voando no espaço. Isso me lembra tanto o Alex Kidd voando de helicóptero, mas tá tudo bem, é uma fase que anda sozinha e o Felix fica atirando à distância, já que ele tem uma nave que foi feita com a bolsa amarela. E aqui chegamos no espaço, que é uma fase em Marte que é esquisito. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E a base do professor e do Rock, que tem a carona do professor em todo lugar. Mas, pô, isso aqui tem uma cara de pirâmide bem maior do que a fase da pirâmide que passamos antes. O chefão é, claro, o professor voando com a nave dele. Só que tem 3 portais da bolsa que você pode entrar com o Gato Felix pra poder fazer o upgrade na bolsa e virar um tanque. Foi mais ou menos assim que eu consegui meio que me virar, sem contar que eu tinha o botão pra reverter o tempo. É o Gato Felix, viajante do tempo. E a luta contra ele é meio tosca, dá pra ficar fazendo um joguinho aqui com ele, onde ele fica de zigue-zague atirando um cristal em você, mas dá pra escapar fácil dele. Fiz isso durante um tempão e adivinha, no final ele explodiu e morreu. Fatality.
No final das contas, o Gato Félix salvou a sua gatinha branca, e é o fim da história do Gato Félix. O jogo ainda coloca uma versão japonesa que é perdida no mundo, já que dizem que ela nunca foi lançada. E o pessoal acreditava que tinha uma creepypasta envolvendo a tela de Game Over. Bom, isso aí é por causa de uma fita pirata russa, ao que falam, de um Game Over bem bizarro. Pois é, esse aqui é o jogo do Gato Félix, mas em breve vai ter mais outros jogos de plataforma. Esse aqui é o Nintendo World Championship NES Edition, um jogo que foi relançado como uma sequência espiritual do NES Remix, mas ao mesmo tempo ele pega todo o espírito das competições antigas dos anos 90 da Nintendo, trazendo para uma nova geração com modo online e, claro, muito jogo velho. Eu acredito que você pode ficar até interessado por esse jogo, mas tem prós e contras, e eu vou te falar se esse jogo é pra você ou não, pois ele é o tema de hoje. Então já dá um like e se inscreve aí. Tá, em pleno 2024, a Nintendo traz um novo lançamento de um jogo um pouco mais barato, custando R$150, geralmente é 300, né? E ela coloca um jogo que reúne vários, no caso 13 jogos antigos do primeiro Nintendo. Esse aqui é o Nintendo World Championship NES Edition. Esse jogo, ele é um caso muito à parte, porque ele não é o jogo pra se jogar os jogos originais. Ele é muito mais focado em competição e também conquistas. Se você quer jogar um Mario antigo ou um Zelda, um Kirby Metroid e realizar desafios, esse jogo é praticamente só isso, focado em sistema de conquistas, desafios e tudo mais. Tem algumas adições como competição online, desafios com speedrun contra o mundo inteiro, mas esse jogo ele tem uma história muito mais profunda. Pra você entender se esse jogo vale ou não pra você, pra te dar um contexto e você entender o propósito dele, eu vou te explicar uma coisa. Lá nos Estados Unidos, anos 90, lá no comecinho mesmo, a Nintendo promovia algumas competições no país, onde vários jogadores se inscreviam e rolava torneios regionais e depois uma grande competição que pegava alguns jogos principais da Nintendo ou de parceiros dela pra poder criar desafios de fazer maior pontuação em menos tempo, terminar um jogo da forma mais rápida possível. Tinha prêmios que variam entre prêmios em dinheiro e também tinha aqueles prêmios que eram umas míticas fitas douradas. Sim, existiram fitas douradas do Nintendinho, lá dessas competições da World Championship da Nintendo, que ficaram tão raras, mas tão raras, que encontrar ou ter uma dessas em mãos virou uma relíquia e os nintendistas gastariam muito dinheiro só pra ter elas em mãos. A questão é que essas competições, elas só duraram até o comecinho do Super Nintendo e depois acabaram. Aí o que a Nintendo fez? Em pleno 2024, ela anuncia um jogo que é inspirado nessas competições. E se você viu, sei lá, o filme do gênio do videogame, que o nome se chama The Wizard, no final eles competiam, por exemplo, pra ver quem era o melhor no Mario Bros 3, cara. Que era um grande jogo propaganda, mas era esse tipo de competição. A ideia era pegar, no caso, nesse jogo, a Nintendo pega vários jogos antigos e relança dentro de um modo pra você ficar fazendo vários desafios, e ele segue exatamente esse mesmo sentido. Você não tem coisas como jogar o jogo original, você não vai poder fazer isso. Você vai ter um Kirby onde você vai fazer desafios de engolir e pegar poderes, ou vencer um chefe do Mario Bros super rápido, ou pegar ou entrar numa dungeon rapidamente com o Link. Isso acaba variando o desafio entre cada um dos jogos, e quanto mais desafios você faz, você vai progredindo pra fazer mais desafios mais difíceis. É mais ou menos assim que a Nintendo planejou com esse jogo. Se você conheceu a geração do Nintendo Wii U ou do 3DS, você deve se lembrar disso aqui. Esse aqui é o NES Remix. Esse jogo, ele era exatamente esse jogo do Nintendo World Championship, só que mais limitado, porque aqui era só single player, mas você tinha esses mesmos jogos com vários desafios pra você competir e tentar bater alguns recordes, sempre sendo ranqueado e tudo mais. Isso era bem interessante na época, porque era uma forma da Nintendo, tipo, de explorar mais os jogos antigos. Curioso que só ficou no Nintendinho e na época só pro Wii U. Ah, saudade do Wii U. E o 3DS. Essa versão, ela coloca algumas coisas online, como por exemplo, você jogar ele em multiplayer com outras pessoas. Se você é um cara dos games das antigas, você tem amigos retro gamer também, você vai ter uma sensação de competição com essa outra galera, porque esses jogos, por mais que sejam antigos e nostálgicos, a maioria não tinha função pra jogar de dois ao mesmo tempo. Poxa, o Mario Bros original, ele era assim, era você jogava uma fase, aí o seu amigo jogava outra fase quando você morria, e era mais ou menos assim, alternando. Aqui não, você vai ter competições de realizar esses mesmos desafios ao mesmo tempo, o que deixa o jogo bem mais interessante. E se você quiser jogar online e enfrentar um desafio global, meio que a Nintendo colocou isso aqui também. E isso é feito em cima, cara, de 13 jogos antigos do primeiro Nintendo, o Nintendinho ou o NES, como você quiser falar. Ó, o primeiro clássico aqui é o Mario Bros original,
que você já conhece, aquele que não consegue andar pra trás, pega o cogumelo, pega a flor de fogo e vai andando sempre. É o clássico, é o Mario Bros original. Tem o Lost Levels também, que no Japão era o Mario Bros 2, mas ele é igualzinho o primeiro, só que muito mais difícil, feito pra jogar de um, e você pode jogar sozinho, sendo o Luigi, que tem uma diferença que ele pula um pouquinho mais alto e desliza um pouquinho mais longe. Tem o Mario Bros 2 americano, que é aquele que o Mario fica pegando rabanetes do chão e dá pra jogar com o Toad e a Princesa Peach. Esse aqui é meio nostálgico, mas ao mesmo tempo esquisito da Nintendo. Tem o melhor Mario 2D, que é o Super Mario Bros 3, que pra mim ele é um dos melhores jogos 2D da Nintendo até hoje. O Mario Wonder pode ser incrível, mas pô, esse aqui tem o Tanuki e o Raccoon Mario, então pra mim é o melhor. E ele é famoso por criar aquele esquema de mapa pra ficar escolhendo fases entre o mundo. Também tem o primeiro Donkey Kong, que saiu dos arcades, que é aquele onde o Donkey Kong é o vilão, tá sequestrando a Pauline, que é uma mulher que o Mario tem que salvar. Nessa época ele ainda era chamado de Jumpman e ele tinha que ficar pulando em cima de barris só pra poder chegar até o topo, alcançando o Donkey Kong original. Aliás, dizem que esse jogo aqui quase falhou a Nintendo, né, por causa de direito autoral em cima do King Kong. Mas deu tudo certo no final das contas. Um outro clássico aqui, esse duvido que você conheça, se chama Balloon Fight. Ele aqui é um jogo que você fica controlando um moleque que sai voando com 2 balões nas costas e o objetivo é derrubar os outros que estão voando ao mesmo tempo, em um cenário que é bem imprevisível. E esse jogo é bem nostálgico pra mim, porque ele era um dos poucos jogos antigos que dá pra jogar de 2. Também tem o Excite Bike, que é um jogo de corrida lateral de moto da Nintendo, que você fica se preocupando em aquecer o motor ou cair em cima de plataformas que sempre jogam rampas pro alto. Assim, ele é bastante obscuro, mas eu vejo a Nintendo tentando fazer coisas novas com ele. Teve jogo pro Wii e também teve um relançamento pro 3D do 3DS. Também tem aqui o Ice Climbers, um raríssimo jogo que dá pra jogar de 2 do Nintendinho, onde você controla 2 irmãos que ficam subindo, quebrando blocos de gelo, tentando chegar no topo de um iceberg ou uma montanha congelada. Esse jogo aqui, ele é maravilhoso. Eu recomendo que você teste alguma vez na sua vida. Também tem o Kid Icarus, que pra muitas pessoas é um jogo meio esquisito, mas ele é um jogo de plataforma que às vezes pega uns elementos meio RPG, mais limitado, que você fica subindo controlando um anjo que ataca com o seu arco e flecha, que no caso aqui é o Peach, e ele precisa enfrentar aqui a Grande Medusa. Esse jogo, ele é um dos mais subestimados entre a comunidade nintendista, porque ele é bastante desafiador, mas eu não vejo a galera pedindo tanto por um jogo novo dele. Também tem o Kirby Adventure, que é o primeiro do Nintendinho, mas ele aqui coloca o Kirby escolhendo fases e dentro de um hub de mundo, e aqui você também pode pegar vários poderes e copiar e usar contra outros inimigos. Uma fórmula que o Kirby é famoso hoje em dia, mas aqui não era tão comum. Também tem o primeiro Metroid, que esse jogo você com certeza você se perdeu, porque não tinha mapa e tudo mais, e eu tenho certeza que você que jogou Metroid e não zerou, até hoje não sabe que a Samus era uma mulher de armadura, mas tem gente que acha que é até um robô. Comenta aí se você zerou. E 2 jogos amados. Tô falando aqui do primeiro Zelda e o Zelda 2. O primeiro a gente já conhece, é aquele esquema de visão isométrica, entrando numa caverna pra pegar uma espada e passando em 8 dungeons só pra poder salvar a Zelda no final, recuperando aqui a Triforce. E claro, também tem o Zelda 2, que ele é mais 2D, diferentão, mas ele tentou progredir muito os elementos de RPG dentro desse universo de Zelda, apesar de não ter brilhado tanto como o primeiro. Assim, esse jogo, cara, ele tem algumas limitações. Eu sei que tem uma galera que pode achar que vai poder jogar todos esses jogos dentro da coletânea. Entenda, é só pra fazer desafios, conquistas e nada mais. Você não vai jogar o jogo inteiro do Nintendinho. Eu imagino até o porquê a Nintendo seguiu esse caminho, tá? Provavelmente é por conta do Nintendo Switch Online. Se você quer jogar esse jogo aqui no online, você vai ter que assinar o serviço de assinatura da Nintendo. E quando você assina, você já recebe 3 emuladores, que é o emulador de Nintendinho, Super Nintendo e, claro, Game Boy original. Lá você vai encontrar todos esses jogos, inclusive mais jogos dessa plataforma da primeira geração de Nintendo que provavelmente você não conhecia. Eu vejo uma galera muito nova que não tem ideia desses jogos que eu tô falando, ou acham que já começou tudo no 3D. Então, isso aqui é uma chance de vocês conhecerem esses jogos que são nostálgicos, difíceis, curtos, mas que valem bastante a pena conhecer, já que muitas das franquias que você vê hoje, ou jogos novos lançados atualmente, foram inspirados nisso aqui. Mas se você quiser saber sobre outros jogos da Nintendo, recomendo que clique no card que tá aparecendo aqui na tela, porque eu já falei sobre outros jogos dessa geração nintendista. Muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo.